É isso aí, voltamos com uma pauta muito pertinente, muito interessante, que são o tal das redes sociais. Redes sociais é bom, não é verdade? Instagram, Facebook. Eu lembro até hoje a época do Orkut, como era gostoso. E hoje nós temos visto que muitas pessoas, ao invés de usar as redes sociais para beneficiar de trabalho, para uso próprio, até mesmo para a sua própria saúde, têm danificado muito mesmo a sua mente e principalmente crianças e adolescentes. Nada melhor que aqui na nossa sala, nós estamos recebendo a doutora Ana Colette. Acertei? Acertou. Obrigada, Renato. Boa tarde, doutora, Boa tudo bem? tarde, tudo, e você? É um prazer te receber aqui nessa tarde com essa pauta muito pertinente de nós abordarmos esse assunto, que são os perigos das redes sociais para a saúde mental. Nós temos visto, doutora, que eu não sei se eu posso falar só a parte das crianças e adolescentes ou num todo. Fala um pouquinho pra gente. Então, Renato, infelizmente a gente tem que falar num todo, Num né? todo, né? Porque grande parte de todos nós, a gente está aí nessa onda, praticamente sendo contagiado, principalmente psiquicamente, pela influência da rede social. Tanto utilizando muito, né, com medidas comparativas, como se a rede social fosse aquela que determinasse quem a gente é, e não a nossa subjetividade, os nossos desejos. Então é muito importante hoje em dia a gente preservar a nossa identidade, né? O que a gente está vendo é uma exposição excessiva. Por exemplo, no meu consultório eu sempre converso muito com os pais, com os adolescentes, essa questão dessa preservação, deles buscarem a rede social como algo produtivo e não como uma medida de comparação para entenderem coisas que às vezes, por exemplo, cai num superficialismo que é muito perigoso, né, Renato? É verdade. E, doutora Ana, no caso dos pais, para quem está nos assistindo agora, os pais, eles se blindando, eles conseguem blindar os seus filhos? É mais ou menos assim? Com certeza, em tudo na vida. Por quê? Porque os filhos aprendem por imitação, né? É verdade. Os filhos, eles não aprendem com aquilo que a gente fala, né? Eu posso ficar o dia inteiro falando para minha filha, não faça, não faça, e ela vai fazer porque se ela estiver observando o meu exemplo e aquilo for da rotina da minha família, né? Então é muito importante os pais, por exemplo, propiciarem espaços de leitura em casa, né? Propiciarem algo que vá além das redes sociais. O que a gente vê hoje é a rede social determinando até a rotina daquela família, né? E isso não pode acontecer. Então os pais precisam estar em contato com o que o adolescente está vendo, com o que eles mesmos estão assistindo, né? Entendi. Como é que você faz, você como mãe, né? Você tem quantos filhos, doutor? Uma menina, quantos anos ela tem? 7. 7 anos? Sim. E como é que você faz? Você dando a sua educação para sua filha, uma criança de 7 anos, que está chegando, está naquela fase de querer conhecer tudo, de querer pegar tudo, de querer ver tudo, principalmente nas redes sociais. Como que é a sua blindagem como mãe na educação da sua filha? Nas redes sociais, no caso. A primeira coisa, como mãe e como psicóloga, que eu oriento é o limite. Esse limite, ele precisa ser estipulado, né? Hoje em dia a gente acaba tendo uma relação, que bom, né? Muito mais afetiva com os nossos filhos, só que a gente esqueceu algumas regras. Então a primeira para blindar é essa regra do limite. A criança tem que ter limite de horário que ela pode assistir. Não são todos os programas que ela pode assistir, né? Não são todos, ela não pode ter acesso a todas as informações. Olha só que interessante, né? Os adolescentes e a criança, ela tem um desenvolvimento da maturidade do cérebro que ainda não aconteceu. Então, imagina, a rede social, ela ativa os nossos sistemas de recompensa. O que é isso? Eu fico super feliz quando alguém dá um like numa foto minha, quando alguém escreve um comentário. Então, isso pode vir a levar a um vício e a uma dependência, né? Tal qual uma dependência química. Hoje em dia a gente já sabe, os estudos já trazem que os prejuízos causados na dependência das redes sociais são exatamente os mesmos de uma dependência química. E a criança, ela não tem preparo ainda, ela é imatura emocionalmente e, né, neurologicamente. Então a gente precisa limitar. Entendi. E é interessante tudo que nós estamos abordando aqui nessa tarde, porque as crianças em si, eu tenho até medo de mostrar muitas coisas que eu aprendi nas redes sociais e em celulares. Tem criança de 10, 11 anos que sabe 3, 4 vezes muito mais do que nós dois juntos.
Aí eu fico assim perguntando, gente, quem que tá errado? É o pai e a mãe que mimam muito o pai e chega e fala assim, ó, toma aqui filho, toma aqui o tablet, toma aqui o celular, fica assistindo o desenho, porque a criança não é nada, você sabe que tem muitos aparelhos que é touchscreen, você dá um toquezinho e sai daquele vídeo do desenho e passa para um outro tipo de vídeo que possa vir até vídeos pornográficos, que a criança vai assistindo e vai absorvendo aquilo até mesmo sem anunciar e denunciar para os pais. E como que é o limite? Você falou a respeito de limite de horário. É dado o quê? Eu gostaria que você falasse até um pouquinho, abordasse mais no tipo de limite que você tem dado, tem passado para todos os pais e famílias lá no teu consultório. Então, lá no meu consultório, o que eu digo? Crianças de 0 a 2 anos não podem acessar nenhum tipo de mídia, nenhum celular, nenhum. De 2 Por mais que seja por distração, por mais que o pai seja. chegue e fale assim, mas doutor, eu tenho uma vida tão corrida, mas tão ocupada, por isso que eu empurro mesmo, tá? É proibido mesmo. É proibido. Sabe por quê também? Imagina, aquela criança, ela está descobrindo o mundo. Então, aquelas luzes, todas as distrações, exatamente essa palavra, que são oferecidas para aquela criança, vai tirar dela a concentração, Sim. o foco em outras coisas que ela vai ter que olhar para você, ela vai olhar para a mãe para aprender. Então, o aprendizado dela vai começar a vir de uma maneira muito superficial, né? Que até quando você falou, Renata, eu estava aqui pensando, né? A gente costuma elogiar, falando, nossa, as crianças e os adolescentes sabem muito, Demais, né? gente. Mas parece que sabem, porque o que acontece? Eles têm acesso a muitas informações, mas não é no nível profundo. Então, se você vai aprofundar, eu vejo isso muito no consultório, né? Eu tenho pacientes adolescentes, por exemplo, que quando você vai conversar com eles, não tem uma profundidade. Eles sabem assuntos variados, mas um pedacinho de cada um, né? Então, eu acho que isso se deve muito a esse excesso das redes sociais. Parece que as pessoas dominam tudo, né? Até a gente precisa tomar cuidado aí, porque tem pessoas que não são gabaritadas e estão nas redes sociais, né? Dizendo o que deve, o que não deve ser feito. Verdade. Então, imagina, é um nível de superficialismo que é muito perigoso para uma criança e para um adolescente, para todos nós, né? A gente também tem dificuldade ali, mas é claro que uma criança e um adolescente, essa dificuldade vai ser muito maior e vai atrapalhar o desenvolvimento biopsicossocial dessa criança. Entendi. Doutora, nós abordamos agora, falamos um pouco sobre as redes sociais para as crianças e adolescentes. Agora eu gostaria que você falasse do principal, que são os adultos. Tem uns homens aí que ficam 24 horas na internet e esquece de dar amor para a esposa, esquece de dar carinho, atenção. Como é que tem sido essa abordagem, até mesmo lá no teu consultório, das queixas das mulheres, ou então vice-versa? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o relacionamento a dois, aonde nós vemos que as próprias redes sociais estão distanciando e separando muitos casais. Sim, infelizmente, eu tenho visto muito isso, eu acompanho muito terapia de casais, né, os casais que estão no meu consultório, e assim, o ponto-chave, infelizmente, são as redes sociais, né, o quanto elas invadem e interferem. É assustador isso. Porque assim, não há mais tempo para o encontro, para a profundidade, para esse contato, para o afeto, né? Há tempo, justamente, as pessoas estão se tornando, infelizmente, né, mais egocêntricas, estudos comprovam, e eu vejo isso o tempo todo, né? As pessoas chegam no meu consultório dizendo, mas eu quero ficar 3, 4 horas. Eu falo, mas você tem uma relação. Uau. Você, né, como é que fica a outra pessoa, o outro? Mas ele falando sempre? Falando. Aí, ó, viu aí, sempre. ó, não estou errado nas minhas queixas. Não. Que é sempre ele falando isso, mas na cara da esposa? Infelizmente sim, Nossa. porque o que acontece é justamente isso. A arte, né, desse encontro, de ceder um espaço para o outro. Como as pessoas, elas estão cada vez mais introvertidas, fica criando o seu mundo próprio, né? Então, elas não saem muito mais de casa, elas se satisfazem com esse prazer de estar sozinhas, o que é ótimo, que traz um desenvolvimento, mas, como diria minha avó, tudo com cuidado, né? Se a gente exceder, vai ser muito preocupante. Então, tudo vai depender da frequência e da intensidade com a qual a gente faz. E, infelizmente, os casais estão com muita dificuldade porque
parece que esse estar no mundo, né, e se realizando o tempo todo é mais importante do que estar em comunhão, né? Entendi. Eu sei que quem está nos assistindo agora, com certeza, olha pessoal, vocês vão procurar a doutora Ana nas suas redes sociais, nas redes sociais dela, para poder ter um acompanhamento com o seu cônjuge a respeito de você saber separar as coisas, saber estar naquele momento a dois, de saber também estar no momento das suas redes sociais. Uma coisa que eu percebo muito, doutor, é o seguinte: como eu sou líder espiritual também, eu recebo muito umas queixas das esposas se queixando que os maridos estão lá na cama com seu companheira e nessa que eles estão naquele momento, ao invés de ele estar no momento a dois entre eles, pega o celular e fica assim, ó. Gente, isso vai dar divórcio, vai dar separação na certa. Tem alguma uma palavra, tem algum conselho, não só um conselho, uma orientação que você possa estar passando para esses casais que estão nos assistindo agora? Sim, tem sim, Renato. Mas antes de eu falar isso, né, o que é muito importante nesse caso, por exemplo, assim, de novo, o limite. Você colocar para o seu esposo o quanto isso te magoa, o quanto você tem uma expectativa de ter uma relação, né? Ou seja, que você possa estar ali com aquele outro abertamente. Então, é muito importante que você estabeleça essa forma de diálogo, né? Às vezes, o que acontece é que as pessoas acabam se perdendo, né, em tantos problemas, e aí, na hora dessa interação social, né, com o outro ali, elas acabam se fechando. Então, converse muito com o seu marido e se você já tentou esse diálogo, procure uma ajuda terapêutica, essa ajuda, né, para vocês criarem esse espaço de diálogo. O que eu vejo hoje, e que eu oriento muito no consultório, não é que não pode ser diferente. Muitas pessoas me falam, eu sou muito diferente do meu marido, ou eu sou muito diferente da minha esposa. Isso não tem problema, somos todos diferentes. Se a gente criar um espaço de diálogo, a gente vai conseguir conviver com essa diversidade e amadurecer com o outro. Isso acontece muito também. Nós estamos falando aqui sobre relacionamento e na parte também das crianças e adolescentes, quando estão na mesa mexendo no celular, quando estão no sofá mexendo no celular. Aí eu te pergunto, qual que é o momento que você vai ter com a sua própria família? Momento nenhum fica quase, né, doutora? E isso tem o quê? É uma síndrome que tem, é um gatilho que tem na pessoa em si, que ela precisa se libertar disso? Não diria que é um gatilho, eu acho que tem todo um inconsciente coletivo, uma cultura que está produzindo de alguma maneira, né? A gente vê nos próprios apelos consumistas aí que é mais importante você ter prazer, né? E que esse prazer ele é momentâneo, ele é rápido. Então isso vai levando aí para essa desconstrução familiar, para esse isolamento, né? Quando você disse assim, Renato, vai dar divórcio, né? Quando esse marido ficaria, eu fiquei pensando, além do divórcio, vai trazer uma vida instável, vai trazer tristeza para o seu filho, né? Sim. Vai trazer uma instabilidade familiar gigantesca. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Verdade. Bom, doutora, nosso papo aqui dá para render pra caramba. Eu quero até que você volte para poder a gente estar conversando sobre esse assunto, porque é um assunto muito pertinente, algo que está assim inflamando não só no Brasil como no mundo inteiro, onde se tem muitas separações e muitas crianças têm ficado aí até mesmo rebelde concernente a esse excesso como de muitas informações das redes sociais. Quero te pedir que você passe suas redes sociais, passe, por favor, também o seu consultório onde você atende, tá? Por favor, fica à vontade. Obrigada. Eu atendo aqui em São Paulo, no Morumbi, né? E estou super disponível. Se algum assunto aqui eu não conseguir abordar com maior profundidade, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Vou estar super disponível, vai ser um prazer. O meu Instagram é o Ana Colette Chalfun, CHALFUN. Beleza, doutora, muito obrigado por todas essas dicas e informações que você nos proporcionou aqui e até uma próxima. Obrigada Tá pelo Fica aqui pra gente convite. conversar mais um pouquinho.